Boa noite a todos. Começando mais uma live da BioLaser, em especial do nosso congresso, e eu sou a Sara Duarte, fonoaudióloga também, e tenho a honra de comandar hoje esta live. E nós temos um convidado incrível que vai falar sobre comunicação. E antes de nós conhecermos então esse convidado, eu quero falar para você acerca do nosso congresso. Esse é o primeiro congresso de laser e novas tecnologias e é um congresso online. Portanto, eu te incentivo a participar desse congresso, a se inscrever. Só digitar congressolaser.com.br e se inscreva. Dia 29 se inicia o nosso pré-congresso e você é nosso convidado para estar conosco. Esteja conosco nesse pré-congresso e então participe do congresso também nos primeiros dias de abril, e você estará conosco para conhecer então quais são essas novas tecnologias da área médica, quais os equipamentos que nós podemos utilizar que facilitam a nossa prática clínica, as pesquisas, enfim, quais são as necessidades que nós temos e que podemos utilizar então essas novas tecnologias para nos auxiliar. Então você é nosso convidado, estamos te incentivando, estamos te convidando para estar conosco e você agregar à sua atividade profissional esses conhecimentos acerca do laser e das novas tecnologias. Você médico, você veterinário, você odontólogo, todos estão convidados. Todos da área de saúde, enfermagem, você é nosso convidado. Você já faz uso do laser ou de alguma nova tecnologia? Ótimo! Venha então atualizar todas as novidades a respeito aí desses equipamentos. Você é nosso convidado para aprimorar também os seus conhecimentos, ainda que você não faça uso. Então, fica aqui o nosso convite em nome da BioLaser, em nome do congresso, do qual eu faço parte, da diretoria científica, e eu te convido também a nos envie o seu trabalho. De repente você tem um estudo de caso que você quer nos contar como que você então atendeu a esse paciente, nos conte, nos envie o seu resumo, tudo aqui, congressolaser.com.br está disponível para você, tá bom? Então, com uma grande alegria, eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores, a própria BioLaser Brasil, a Wagner Dental. Eu quero agradecer a cada um, a DMC ABC, o Instituto Novari. Eu quero agradecer a cada um desses nossos participantes e nesses nossos incentivadores que estarão conosco nesse congresso. E você é nosso convidado para ouvir, então, agora, esta palestra. Ele já está aí, já viu o Wagner aqui, já me mandou um oi. Perla Pazos, então eu estou substituindo a Perla nesse momento, está bem, está repondo aí as suas energias para estar conosco a toda no nosso congresso. E então eu vou conversar, olha ele aí, me deu um oi. Vamos lá então, chamar esse convidado especial, Fag. Vamos falar sobre comunicação. Ele vai falar sobre comunicação no nosso congresso também. E você vai se atualizar aqui, ó. Desde já você vai conhecer esse rosto e todo o conhecimento que ele tem para agregar a área de fonoaudiologia e a área de comunicação. Boa noite, Fagner. Que prazer reencontrá-lo aqui. Boa noite, que maravilha poder estar aqui com você hoje, deixando aquele abraço para a Perla que não
pôde estar conosco aqui ao vivo, mas Verdade, está aqui nos acompanhando. E eu sei que ela está verdade. muito bem representada por você, que é essa profissional muito potência. E eu estou muito honrado em estar aqui com você falando sobre um tema que cada vez mais todo mundo está precisando conversar sobre ele e conversar de um jeito diferente, de um jeito que nós possamos compreender para além daquilo que a voz por si só ela traz, né, como uma grande representação. Então, com certeza será aqui uma conversa maravilhosa, já convidando vocês para estarem conosco no nosso congresso, porque vocês vão adorar. Eu tô triste porque esse congresso não vai ser presencial, ela vai fazer aqui uma performance É verdade. fantástica para fazer aquele show. Eu sinto mesmo, porque nós que somos da área de voz, de comunicação, nós gostamos desse espetáculo, não é, Fag? Ah, com certeza, com certeza. Nós E saudades gostamos da dos palcos, né, que presença. a gente tá, depois de tanto tempo, longe, distante de muita coisa. Aí, sem dúvida, deve ser aquele movimento maravilhoso. Vou só fazer aqui um parênteses para agradecer essa galera que tá aqui chegando, ó. Isso, por Lilian favor. Fumaça, beijo pra tu, prazer estar com você aqui. Grande Werton também tá aqui, Ju, Felipe, um cheiro para vocês. É isso aí, gente. Tô feliz. Vocês estarem aqui às 9 da noite aqui com a gente. Olha, tô honrado, viu? Gratidão. Ai, que maravilhoso! Fico feliz e quero te pedir, por favor, para você se apresentar. Fale um pouquinho mais de você, fale um pouquinho Falar. mais a respeito aí da sua trajetória, dá uma resumida para a gente. Eu sei que você tem uma trajetória linda, longa, então dá uma resumida só para as pessoas se ambientarem, conhecerem um pouquinho melhor e ficar registrado aqui quem é você. Show de bola. Eu sou Fagner Fernandes, eu sou fonoaudiólogo formado aqui pela Universidade Federal da Paraíba. Fui residente universitário na área hospitalar, materno-infantil. E nesse caminho, né, de reinvenções, eu fui encontrando algo que ia um pouco além dessa prática que a gente aprende, a prática terapêutica, que é uma prática maravilhosa. Sem sombra de dúvidas, reabilitar a comunicação. Só sabe quem fica sem comunicação, a importância da comunicação, quem fica sem. E aí eu fui desenvolvendo uma outra prática que eu entendia que eu gostava, mas não era isso que eu vislumbrava. Até então eu precisava ser o doutor da minha família, que era o sonho dos meus pais. Cumpri esse dever, essa tarefa, me senti honrado, grato. E aí eu fui desbravar o que eu queria, que era conversar mais sobre aquilo que era saudável, aquilo que não tinha uma doença, aquilo que não trazia um risco de vida, mas por outro lado trazia um risco financeiro. E aí eu fui desenvolver a comunicação empresarial, onde eu pude usar as práticas da fonoaudiologia, isso me ajudou muito. Como a gente conseguir relacionar. Você tem noção que é fazer um empresário, fazer um movimento de língua para que ele entenda que ele vai estar falando melhor e ganhando com aquilo? Então isso começou a ganhar muito movimento, uma roupagem. Eu tive que passar por diversos processos de transformação também, para que pudesse chegar nesse desenvolvimento que hoje eu chamo de neurocomunicação. Mas eu venho sim fazendo uma trajetória na área empresarial da construção civil, na área de venda imobiliária. Depois eu fui para a política, da política eu entrei na saúde, da saúde eu voltei para a política, da política eu voltei para a saúde e hoje estou aqui desenvolvendo esse paralelo entre o mercado da saúde e o mercado empresarial, promovendo uma comunicação que faça com que as pessoas possam desenvolver, desabrochar e dar liberdade à sua voz para que elas possam ser percebidas, para que elas possam ser notadas, para que elas possam se tornar autoras da própria história. Então é isso que eu tenho feito por aqui. Eu tenho ajudado muitas pessoas a se tornarem autoras da própria história. Uhul! Excelente! Uhul! Olha que maravilhoso, né? Por si só já é assim uma introdução que nos abre, nos enche os olhos mesmo e nos enche a boca também, porque olha quantas. Você colocou algumas questões aí bem interessantes, Fagner, que eu já quero começar por isso. Você colocou a importância da pessoa fazer alguns determinados exercícios que vai produzir nela até um ganho maior.
Olha que interessante, por quê? Porque a fonoaudiologia já foi muito estigmatizada, né? Ah, mas o fono faz exercício de língua, faz exercício de lábio, faz. Olha que interessante. E agora você colocou uma roupagem tão bonita, falando, isso pode te trazer um ganho financeiro. Eu posso melhorar a performance, porque como coach, como consultora, nós fazemos isso, né? O quanto que nós atuamos dentro de uma empresa e um exercício assim faz toda a diferença e faz aquela empresa, o ROI, aumentar o seu ROI. Com certeza, com certeza. Então vai E lá, conta, conta. isso foi muito bacana, porque eu comecei a trabalhar muito entre homens, né? E aí eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer essas pessoas pararem por 3 ou 5 minutos para fazerem algo que quando elas fizerem, eu tenho certeza que isso vai mudar a percepção delas sobre si. E aí eu comecei brincando assim, olha, dizem que todo fonoaudiólogo, ele, para ser um fono muito porreta, ele tem que ser bom de língua. E aí eu começava. E aí eu Boa, começava. Eu boa, começava a boa. trabalhar isso, mostrava como eu fazia, e o cara fazia, essa é bobagem. Então eu falava, vai lá, você faz pra mim então. E aí a gente começou nessa brincadeira, o cara falava, isso é difícil. Começamos a entrar na gamificação. E aí a gente usava esse recurso da gamificação associado a um pouco da linguagem um pouco mais pejorativa, isso era permissivo. E aí as pessoas Uhum. elas começavam brincando, elas começavam com timidez e em pouco tempo elas estavam diferentes. Aqui na live tem aqui um cara assim que é parceiraço meu, cliente, amigo, é meu barbeiro top. Cleiton, ele tá aqui. Cleiton foi um dos cases É. iniciantes meus, mais assim, reveladores. Eu lembro muito, ele era muito travado, muito, muito tímido. E as pessoas tiravam muita onda dele antes, porque não fazia, e durante, enquanto ele aprendia. E eu lembro do poder de Uhum. resiliência dele, né? Ele falava muito assim, tá, pode rir agora, eu quero ver depois. E aí, realmente, o cara mudou pra caramba, fez uma desenvoltura muito grande. Nós fazíamos, sim, exercícios de motricidade orofacial, porque precisava ajustar lábio, precisava ajustar a língua, precisava dar uma ajustada no palato mole para poder ter um pouco mais de projeção. Ele também queria ir para palco, então ele precisava ter um pouco de performance para ir para o palco. E mais do que isso, ele precisava ter equilíbrio emocional. Então, tudo isso foi sendo montado dentro de um programa de performance, que é o que as pessoas Excelente. precisam compreender, que performance não está na técnica, performance está na forma como você define cada estilo a encontrar o seu potencial máximo de comunicação naquela etapa. Então, isso Excelente. precisa ser percebido por todo mundo. E quando a gente começa a trabalhar dessa forma, Sara, a gente percebe que há dois caminhos na comunicação ou na performance dela. A primeira, que é a comunicação interna, é onde você encontra o Uhum. seu próprio paradoxo, você com você mesmo. E eu desafio sempre as pessoas, todos os meus clientes eu desafio, sobretudo quando eles falam assim, isso é bobagem, para que eles testem o seu próprio poder de comunicação, o seu próprio Sim. poder de convencimento. Eu não estou falando do algoritmo, não, que vai enviar para muitas pessoas, as pessoas vão ignorar. Não, 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 não. Eu testo isso no poder de conversão. Eu testo você trabalhando a sua mensagem sobre aquilo que você acredita que você faz e que faz com que você possa ter um resultado novo. E quando você não consegue, assumir essa responsabilidade dói. Então, essa é a primeira comunicação que eu preciso desenvolver. A comunicação interna, para só então performar aquilo que está externo, aquilo que as pessoas vão ver, o estereótipo, a beleza do tom vocal, ou de repente a beleza da articulação dessas palavras, ou o jogo de cintura com as mãos, de expressão facial, o domínio de palco, o show. Mas um show, para ser bom, ele tem que também agradar a quem está sendo o personagem principal. Você, eu. E isso só é possível quando você encontra o seu resultado. Então, um dos caminhos da performance é a gente começar a trabalhar por etapas. E cada etapa ela possui uma meta, e cada meta ela é celebrada, e cada celebração leva você a um novo potencial de conquistas. Então, não é voz, não é corpo,
não é só emoção, tá, gente? É muita coisa por trás de tudo isso. Ai, que delícia falar sobre isso e trazer esse entendimento, porque nós que temos a prática, muitas vezes não. As pessoas que estão aí nos ouvindo, muitas vezes falam: nossa, eu nunca havia pensado a comunicação desta maneira. Eu nunca havia pensado além da voz, além das palavras propriamente. E aí você colocou, não é só emoção também. Então nós sabemos, e isso eu costumo comentar também bastante, que, olha lá, para essa comunicação se instalar e para que essa comunicação ocorra de fato, nós precisamos de alguns elementos fundamentais e um deles é o comando, o controle neurológico. E você comentou algo muito interessante aí a respeito dessa competência neurofuncional. Como se dá isso? Conta um pouquinho pra gente, Wagner. Olha, quanto mais você começa a entender sobre si, sobre o que até então era limitante, e se coloca num processo de desenvolvimento, você se permite a criar novas redes neurológicas. E cada rede neurológica, ela precisa continuar sendo desenvolvida. Não adianta só o input. Você precisa manter essa frequência desse input. Ou seja, não adianta você fazer uma gravação em áudio e dar certo e parar. Não adianta você fazer uma gravação em vídeo e parar. Ou uma apresentação para algo e parar. Por quê? Porque você vai deixar uma rede que você criou, ela vai se dissipar no meio das outras. Então, aquela habilidade, ela passa a ser uma habilidade desenvolvida e volta a ficar hipofuncionante, porque você não faz mais uso. Então, sempre quando eu vou performar alguém, Sara, eu sempre procuro saber direitinho o que é que você quer ganhar com isso, o que é que você quer com essa performance. E aí, quando eu percebo que a pessoa quer muita coisa, mas ela ainda não tem maturidade, eu preciso diminuir a velocidade, diminuir a profundidade, para que ela possa maturar uma rede neurológica. E nessa rede neurológica eu vou colocar elementos como percepção, a percepção auditiva, a percepção visual, a percepção sinestésica, ela precisa perceber-se falando, ela precisa entender o quanto ela faz movimentos que engessam ou fecham aquela voz, quantas coisas que ela precisa não mais fazer para que ela se sinta bem. Então, essas redes neurológicas, elas vão sendo construídas e a gente vai fazendo essas ancoragens emocionais para que ela perceba a validação de cada uma delas. Então, isso é hipnose? Olha, você pode chamar a palavra que mais fizer sentido para você. Mas isso ainda não é a hipnose. Isso é um processo de autoconsciência que nós estamos desenvolvendo no seu eixo de comunicação. E ele vai sim passar por todas as áreas cerebrais, porque nós precisamos de todas elas conjuntas. A gente precisa, ao mesmo tempo que raciocina, decidir, mas também emocionar, perceber o que está sendo falado, colocar isso no nosso campo de referência, criar imagens e jogar de volta para as pessoas de forma emocional e em milésimos de segundo. Então, é criar essas redes neurológicas, eu sempre achei uma das coisas mais fantásticas quando eu comecei a trabalhar dentro dessa parte da neurocomunicação, que ela tem essa vertente do neuromarketing. Então, gente, é muito interessante como as pessoas elas mudam e mudam em pouco tempo. Isso é o que mais me fascina. Nossa, é maravilhoso. A gente chama de trilhas, né? Trilhas neurais. E eu adaptei também do coach exatamente essas condições. E que, olha, para quem está aí nos ouvindo, participe do nosso congresso e queira estar na palestra, na aula magna do Fagner, porque ele vai trazer esses elementos, coisas que, né, o título já é muito sugestivo. Tudo que você gostaria de saber a respeito de comunicação e nunca perguntou, então você precisa estar no nosso congresso, você precisa assistir à aula do Fagner, porque ele vai trazer exatamente coisas que, olha aí, você sempre quis saber a respeito da neurocomunicação. De repente, esse é um termo novo para você.
De repente você fala, como assim a neurocomunicação? Como que se dão essas trilhas? E desde a nossa formação, não é, Fagner? A nossa formação sempre foi muito baseada exatamente na neuroplasticidade. Porque se essa neuroplasticidade não existir, nós não conseguimos fazer absolutamente nada. E graças à neuroplasticidade e essas trilhas que o Fagner aí já comentou, olha que maravilhoso. Como que a pessoa se descobre, como que ela se transforma e como então isso, ou imagina o quanto que isso traz para ela de novidade e também de novas possibilidades. Então, conta um pouco para nós quais são as possibilidades que esses clientes, que esses pacientes adquirem através do seu método, através das suas abordagens, Fagner. Olha, eu vou falar duas, porque é só para vocês degustarem, tá? A primeira delas, assim, que eu acho mais fantástica, é a clareza de direção. Quando a gente começa a falar, muitas vezes por ansiedade, ou por não ter essa habilidade desenvolvida, nós queremos tudo. E o interessante, Sara, é que todo mundo chega pensando em voz. E Sim. eu faço, calma, a voz é a cereja do bolo, gente. Esse é um segredinho meu, tá? A voz é a cereja do bolo. E quando a gente traz a clareza com a direção para essas pessoas, é incrível. Por quê? Na grande maioria das vezes, as pessoas elas sabem falar, elas Sim, sabem raciocinar sobre o que elas fazem, mas elas não sim. sabem por onde, por qual caminho, por qual forma elas precisam direcionar essa mensagem. Sabe Excelente. quando você pensa assim, meu Deus, o que é que está acontecendo de errado comigo? Eu falo, eu gravo, eu exponho, eu defendo, eu argumento, eu me calo e o meu resultado não chega. Por que isso acontece comigo? Eu tenho tudo, Uhum. eu tenho uma boa dicção, eu tenho uma voz bonita, as pessoas elogiam a minha voz, eu me visto bem. Mas por que eu não consigo ter resultado? Por que eu não consigo alcançar aquilo? O que é que está Uhum. acontecendo comigo? E é Uhum. dentro desse campo de clareza, nessa dimensão de clareza, que nós vamos ativar, ou seja, vamos posicionar você dentro do seu sistema de comunicação. E a gente vai olhar para você de forma sistêmica, em que você está posicionado e nós vamos encontrar o que é que acontece no seu modelo padrão de passado, o quanto você repete esse modelo no presente, que impede você de alcançar o seu futuro. Então, a clareza desses comportamentos bem selecionados faz com que a pessoa se desenvolva. Então, esse é um dos ganhos mais incríveis que eu percebo. E o outro, tá? Vou falar só mais Uhum. esse agora, é Tá. a mudança de perfil. Meu Deus, então é verdade, você muda as pessoas, elas mudam o perfil, elas viram fakes, viram bonequinhos. Não, não. Mas eu confesso que já teve essa fase, mas não, não é isso. E fiz para testar mesmo, para mostrar que isso não se sustenta. Mudar a forma como você fala é mudar a forma como você pensa, é mudar a forma como você vê, é mudar a forma como você escuta, a forma como você sente, para só então mudar a forma como você fala. E é esse conjunto de mudanças, uma reação em cadeia, um efeito dominó, que faz com que você perceba por onde você pode transitar. Se você precisa dominar, se você precisa influenciar, se você precisa ouvir e observar, se você precisa analisar. Ou, trazendo para uma linguagem extremamente contemporânea, se você está com um comportamento mais colérico ou com um comportamento mais sanguíneo, e nós precisamos entender onde está esse ruído, ajustamos esse ruído para que você possa ter um alto potencial de desenvolvimento. Fagner, então isso demora? É relativo. O fator tempo, ele é relativo. E quando você para de perder o tempo com distrações e foca naquilo que você quer, o resultado ele é muito veloz. De maneira muito honesta, eu geralmente passo por períodos de processos, há cerca de 60 ou 90 dias,
E até hoje eu acho que ninguém não conseguiu ter um resultado comigo entre 30 e 50 dias. E há aqueles que eu faço questão de que não dê resultado, porque ele não quer ter resultado, e eu mostro que performance não é um passe de mágicas, que as pessoas não irão me modelar, que elas não serão iguais a mim e que elas não estão comigo para serem melhores ou piores, mas para que elas possam se desenvolver. Então, Sara, esses são dois elementos assim fantásticos que eu levei anos da vida para poder chegar nesse entendimento dessa equação. E hoje eu juro a vocês, gente, vocês que estão nos assistindo agora, eu falo para vocês, no congresso eu vou poder falar mais. Mentira, para disso que eu botei pouco tempo, mas eu estou forçando ela a abrir um mini curso, tá? Porque eu não mandei ela me envolver nesse negócio. Eu tava aqui na minha, quietinho aqui. Eu não falei para vocês aqui de tecnologia, né? Esse dia que eu não falei de laser, não falei de ultrassom, não Ainda nada não. disso. Eu nem entrei Ainda não. Eu estou aqui em uma das áreas que vocês talvez nem saibam que isso é possível alcançar. Eu não acredito que eu vá agregar dando aula de neurofisiologia da laringe, da respiração, não. Minha pessoa agora, eu não vejo isso. Eu vejo que eu posso contribuir com cada um de vocês para fazer com que vocês possam voar, para que vocês possam avançar. Por que, Fagner? Você não tem medo de concorrência? Não, não é só por isso. É porque eu estou vendo que muitos outros profissionais estão dentro de uma área que eu sei que o fonoaudiólogo, ao se desprender das crenças tradicionais, pode alcançar. Nós temos um potencial cognitivo absurdo, um domínio sobre comunicação teórico muito grande. Comecem a colocar isso em prática. Comecem a entender a forma integrada do corpo, a forma integrada dos nervos e comecem a perceber que basta uma postura de língua errada para que a pessoa canse, para que ela sinta dor, para que ela sinta desconforto, para que ela fique tensa, para que ela não consiga falar e não consiga convencer ninguém. Então, Sara, se tem uma das coisas que eu mais observo como resultado é a clareza de direção e a mudança de como as pessoas falam, para que nesse conjunto elas possam mudar a qualidade dos seus resultados. E isso tem que ser mensurado. Uau! Gente, olha, eu não sei vocês, mas é um assunto assim que, uau, me emociona, me inspira muitíssimo. E eu tenho certeza que você também está se sentindo desta forma, inspirado por essas palavras. Porque, olha que interessante, vê se isso tem alguma coisa a ver com a oratória tradicional. Veja bem se isso tudo que o Fagner colocou aqui tem a ver com esse método, vamos falar, engessado de oratória, que foi aprendido e repetido por tantos anos. Então, eu sou realmente essa também, essa mega incentivadora dessa comunicação autêntica. E se a pessoa não se conhece, se a pessoa não tem toda essa leitura, olha que linda leitura que o Fagner nos propôs aqui. Enquanto não todas essas nuances e todos esses ambientes são avaliados e de fato percebidos, não vai ser um pé, uma mão, que vai realmente resolver a sua comunicação, entende? Então é por isso que, olha, tem novidades por aí, uau, é um profissional que eu realmente admiro e de repente nós vimos que, uau, falamos a mesma língua e vem novidades por aí. Tia Perla tá por aí e sabe que é madrinha, então fiquem realmente ligados. A partir do congresso, então, tem novidades na comunicação do Brasil. Gente, olha, estão querendo me roubar da Paraíba. Eu vou embora, vou. Mas é óbvio, querida, a Paraíba é pequena para você, São Paulo é pequeno para mim, e nós vamos revolucionar a comunicação desse país, porque tem coisas tão lindas para nós fazermos. Olha aí, estamos deixando a nossa diretora emocionada. Olha isso. Olha aí. Vocês são os queridos, estou emocionada. Que coisa mais linda. Então, é tudo nosso. E aqui agora eu quero que você fale, por favor, Fagner, de que maneira a tecnologia pode nos auxiliar para nós termos ainda maiores resultados. Não que nesse
né? Toda essa nuance que o Fagner falou ainda não tem ainda nem foco no resultado. Mas quando nós colocarmos, então, o olhar no resultado, de fato, como que a tecnologia pode nos auxiliar, Fagner? Ai, gente, olha, numa velocidade absurda. Eu trabalho muito assim. O aplauso na hora errada faz com que a pessoa desenvolva um resultado pequeno. A tecnologia oferecida no tempo errado faz com que a pessoa não alcance o seu potencial máximo de desenvolvimento. Excelente. Por quê? Porque a tecnologia que a gente usa hoje, ela avança muito rápido os resultados, pelo menos sonoros. E basta que você mude. Gente, a maior queixa das pessoas é: eu não gosto da minha voz. Ou eu não gosto como eu falo. E quando você trabalha essa percepção auditiva, eu já trabalho essa percepção auditiva de forma muito intuitiva já há cerca de 1 ano e meio. E eu vi que o professor Leonardo, ele tem desenvolvido muito esse trabalho, né, da produção laríngea, da produção vocal, através da percepção acústica. Nós fomos treinados para avaliar, mas eu não me lembro, durante todo o trabalho que eu já tive de formação, que nós precisaríamos ensinar as pessoas a se ouvirem também, para poder elas chegarem no resultado próximo ao nosso. Sempre achei muito complicado, tanta sutileza e a pessoa ter pouco dominância. Então, duas tecnologias que hoje eu acho fantásticas, que ajudam muito na performance e no aprimoramento vocal. Primeiro é o laser de baixa potência, porque assim, gente, é uma restauração de uma potência fantástica. O laser, ele ajuda nos pontos ideais a você manter uma performance com baixa resistência e alta intensidade, sem que você provoque prejuízos na laringe. Mas tem que ser treinado, tá? E o outro recurso que eu adoro, meu colega Ebert me ajudou, pioneiro nessa área, que é o ultrassom. Então, o ultrassom, ele também traz, assim, gente, acho que o ultrassom ele traz uma potência de percepção muito maior do que o laser. E é interessante demais porque quando a gente trabalha essas tecnologias combinadas, é sensacional. E a eletroestimulação você não usa quando necessário. Há algumas pessoas que têm uma musculatura pouco utilizada, bastante tensionadas, que a gente vai precisar trabalhar ali uma mudança de percepção neurológica sobre aquele domínio. Hoje não é muito essa prática, porque as pessoas que eu já venho desenvolvendo, eu já venho num ritmo de performance com elas. Então hoje é muito pontual para aprimorar mesmo. O laser, o ultrassom me ajudam muito. E existem outras coisas que a gente já utiliza no nosso dia a dia. Os incentivadores respiratórios, os de acústica. Todos eles são elementos assim, que vão lhe trazer uma velocidade de impacto muito grande. E essa velocidade de impacto, sabe, eu considero extremamente importante, porque dependendo de onde você esteja, você vai precisar se ouvir. Às vezes você tem um retorno, se você vai para uma TV, se você vai para uma rádio, está num estúdio de gravação para o seu produto digital ou para fazer uma transmissão. Quando você tem esses recursos, são incríveis, né? E cada pessoa, quando ela está em campo, existe algo chamado pitch de vendas, em que as pessoas elas precisam dar o seu maior potencial dentro deles. E geralmente eles não são no primeiro dia. Eles acontecem parcialmente todos os dias, durante 3, 7 dias, em que o último dia você faz aquele verdadeiro show. E as pessoas, geralmente, no último dia, elas estão mais cansadas, elas estão mais esgotadas por falta de um treino. Então, é incrível que depois do primeiro lançamento da grande maioria das pessoas tem que trabalhar essa voz, tem que trabalhar essa respiração, a voz está falhando, está com muito pigarro, está tossindo muito, não consegue sustentar ali uma puxada. Então, vocês vão percebendo que a tecnologia ela vai ajudando a competir com essa dinâmica de tempo. Então, se antes eu precisaria que a pessoa passasse ali cerca de 10, 12 minutos, com o recurso da tecnologia, isso cai para 5 minutos. E é suficiente para que a pessoa faça uma verdadeira explosão durante o seu processo de comunicação e de forma segura. Não adianta a gente só provocar um show e essa pessoa ficar com esse prejuízo depois, né, Sara? É isso aí, é isso aí.
Gente, vocês percebem como é uma área tão vasta, muito pouco explorada, e nós, então, temos aí essa responsabilidade de levar para vocês um outro olhar, um olhar realmente repaginado, um olhar integral, não é? Integrativo, um olhar que enxerga realmente esse falante como um universo. E todo esse universo precisa ser cuidado, e as tecnologias estão aí para nos auxiliar, para trazer também esse aprimoramento, muitas vezes encurtar esse tempo e oferecer essa explosão, oferecer então esse recurso, essa dinâmica que é necessária de acordo com cada caso. Então, isso é o que você precisa deixar aí pulsando no seu coração, porque todos nós somos falantes. Nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos. E é tão importante, primeiramente, nós termos um bom diálogo conosco mesmo, esse diálogo interno. É tão importante eu saber expressar, então, essas ideias, esses conceitos, esses pensamentos, alinhá-los, ordená-los, organizá-los para, então, expressá-los. E aí, a tecnologia vem para agregar toda essa dinâmica. Mas você já parou para pensar? E foi a introdução do Fagner falando, só quem já ficou sem se comunicar é que sabe a importância desse tema. Então, agora eu quero que você fale, por gentileza. A gente já está caminhando para o fim, eu prometo. Mas é que é muito bom. É muito bom que você fale. Fala, por favor, a respeito da importância da comunicação e por que nós devemos treinar a nossa comunicação. Durante muito tempo, eu me perguntava se de fato esse era um movimento que era uma necessidade das pessoas. E aí eu fui constatando que as pessoas elas sabiam falar, mas elas não sabiam se comunicar. Assim como as pessoas sabem comer, mas não sabem se alimentar. Assim como as pessoas escolhem os alimentos, mas não significa que elas escolhem com assertividade nutricional. Assim é a comunicação. Se todo mundo soubesse falar só porque escuta, hoje nós teríamos, assim, pessoas fantásticas no mundo. Exímios, né? É isso aí. Assim como as pessoas também não sabem se alimentar e por isso nós temos a compulsão, a obesidade. E o que isso significa para a gente? Que quando nós aprendemos a nos comunicarmos, nós aprendemos a nos posicionarmos na vida, nós amadurecemos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, nós conseguimos fazer uma integração entre quem nós somos, quem nós estamos nos tornando e essa relação com quem nós decidimos nos tornar. Quando nós trabalhamos essa performance comunicativa, nós conseguimos desenvolver, desabrochar o líder que há dentro de nós. Nós conseguimos desenvolver estilos de liderança, nós conseguimos dar performance, ritmo ao mercado empresarial. Nós conseguimos dar vida a vozes que antes estavam ocultas, escondidas, com medo de ecoarem pelo mundo. Quando nós trabalhamos a comunicação, nós permitimos que as pessoas elas possam voar feito águias, sem medo de cair e que aquela voz fique trêmula ou que você gagueje porque você não está conseguindo mais reverberar. Quando a gente trabalha a comunicação, a gente libera o corpo para que você se sinta homem, mulher, seguro, confiante, uma autoestima elevada, que se torne atraente, que se torne envolvente, que não precise gritar, porque sabe ouvir e sabe persuadir. Quando a gente trabalha e desenvolve essa narrativa de comunicação, a gente consegue melhorar o nosso extrato e também o nosso status, porque uma coisa leva a outra. Então, desenvolver a comunicação é isso, é você valsar pela sua vida sem medo de cair. É você se preocupar com os arranjos,
mas eles vão vindo de tal forma que parece que você entrou na melodia de todas as outras pessoas e todas elas dançam junto com você. Então, comunicar é isso, é você viver a própria essência, é você se tornar protagonista da sua própria vida, é você ter poder de decisão, é você assumir as responsabilidades que sempre foram suas, mas você por alguma razão se esquivou. É amadurecer na fé, é amadurecer na vida, é se tornar uma pessoa valorativa, uma pessoa que agrega. E pessoas que agregam são importantes para a nossa vida, elas nos fazem bem. E desenvolver a comunicação, Sara, para mim, é você exercer com muita paz e com muita tranquilidade a gratidão por cada dia você conseguir evoluir e alcançar um resultado novo. Então, comunicação é isso. É você respirar, é você ouvir, é você falar, é você sentir, é você inspirar, é você resgatar e é você direcionar. E toda pessoa que tem essa possibilidade de fazer, por melhor que seja isso na vida de alguém, você merece receber por isso. Porque o talento da comunicação, ele pode ser desenvolvido. E o dom, ele pode ser aprimorado. Ai, 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 ai! Que coisa mais linda! Que coisa! É uma aula! Ó, tirou, Gente! viu? Ah, meu Deus! A mim também! Olha quem chegou! Nossa linda, amada Cris, sua linda! Você é uma inspiração! Amada, linda! Olha, eu estou aqui realmente assim emocionada e feliz, porque a essência desse querido, a essência dele é exatamente isso que nós queremos passar para você. É exatamente isso que nós queremos que você entenda como o poder da comunicação. E toda essa narrativa tão inspiradora que ele acabou de nos presentear aqui. Imagina, é só uma degustação de tudo que está por vir, não só no Congresso e o pós-Congresso, nos aguarde, porque, olha, é possível ficar realmente, né, preso a uma tela ou a uma sala? Não tem como, não é? Tem muito valor aí para compartilhar, tem muito valor para compartilhar e nós queremos. Quem quer aí esse compartilhamento? Ah, eu sou a Coraçãozinho primeira. aí, coraçãozinho, tá? Manda Põe coraçãozinho aí, já coloca aí, coloca esse foguinho aí. Quem sentiu essa energia, já dá um foguinho aí, já coloca uma mãozinha, porque eu tenho certeza que vocês foram muito atingidos por essa energia tão maravilhosa, por todo esse conhecimento na prática. Você viu que ele não é nenhum teórico, mas que nos mostra realmente o valor da comunicação na prática e de uma maneira, um olhar tão generoso, um olhar tão gostoso que você fala, por que eu não fiz isso antes? Então, é exatamente isso que nós queremos te incentivar a você buscar. Olha o foguinho, isso aí. E agora, por gentileza, para nós encerrarmos, infelizmente, tudo que é bom acaba durando um pouco, mas que bom que a gente pode repetir, repetir, repetir. E terão outras oportunidades para nós ouvirmos o Fagner, e por isso que você precisa se inscrever no nosso congresso, congresso-laser.com.br, e a gente colocando fogo nesse parquinho, realmente. Fazendo explodir aqui a ansiedade de vocês e o entusiasmo de vocês por mais de comunicação, mais de voz, mais de expressividade, mais de neurociência, neuroplasticidade, tudo isso você verá. Isso aí, tá aí, ó, congresso-laser.com.br. Agora, se inscreva. E Fagner, por favor, agora eu quero que você deixe o seu recado aí, o que você acha, olha, isso aqui você não pode deixar de saber. A respeito de comunicação, voz, isso aqui, olha, você não pode deixar de saber. Eu vou te dar um pulo aqui do lado só para te dar só mais um gostinho. Só para que você, ó, isso aqui você não pode deixar de saber. Vai lá. Ó, vou falar uma coisa para vocês, mas me amem por isso, tá, gente?
o segredo do sucesso da comunicação não está na voz, mas na forma como você usa a sua voz. É isso. É isso. É o que eu posso falar para você, tá? Resumiu muito bem. É isso. Não posso Resumiu falar tudo, mais. gente. Porque aí, se você é aquele que se sente, por exemplo, um peixinho fora do aquário, se você se sente completamente deslocado, se você se sente completamente desambientado, se você acha que a sua voz é horrível, não tem solução para você, você precisa conhecer realmente esse método. Você precisa conhecer e saber que a partir de você e a partir dessa condição que você tem hoje, você pode realmente transformar a sua vida. Você pode realmente ser um ícone de comunicação. Tanto não está na voz que nós vamos deixar um exemplo aqui bem claro. Não está na voz, por exemplo, do Anderson Silva. Está na voz dele? Todo o sucesso dele está na voz dele? Tanto Pois que ele é. foi nosso aluno, ele foi nosso paciente lá no SEV. Ah, foi? E Nossa. foi. Mas ele falou, em nenhum momento, e a Mara falava, olha, em nenhum momento nós vamos mexer nessa voz. E ele não queria mesmo. E óbvio, porque é aquilo que fez ele ser bem-sucedido, fez ele ser reconhecido. E ele era muito mais do que aquela voz, né? Do que a voz fina. Enfim, a gente entende fina pelos padrões e pela modalidade, né? Lutador de MMA. Mas olha, é possível adaptar, não é possível? Não é possível ser feliz com tudo que nós temos e ainda assim ter resultado, Fagner? Com certeza. Olha, eu vou deixar esse case que eu tenho para contar lá pro congresso, tá? Que é o case da Nádia Passamani, que nós estávamos em um potencial para desenvolver para um treinamento muito importante na vida dela. E aí teve um momento em que eu fui chamado, tínhamos pouquíssimo tempo, e eu, tudo bem, vamos lá, vamos encarar. E eu sempre faço performance quando as pessoas elas já sabem um pouco do que elas vão fazer. Porque do contrário, não adianta. Qualquer leitura no Google ajuda. Bom, e aí nós fomos nos organizar para isso. E a cada vez que uma pessoa ela muda o nível de atuação, eu avanço 2 níveis acima. E nessa performance que nós estávamos, ela travou, ela começou a chorar e ela fez assim, chorando, tá? Eu quero fazer exercício de voz. Isso não vai mudar nada na minha vida. O problema não é estar aí. E eu vou contar o que eu fiz com ela no congresso, claro. Aguardem. Aguardem. Porque depois disso, depois desse movimento, ela se tornou embaixadora de uma empresa, ela ficou exclusiva dessa empresa. É uma empresa que vem expandindo aqui no Nordeste, já está alcançando as grandes capitais do país, e ela fez uma puta mudança de vida. Então, eu quero contar isso para vocês no congresso, porque é um case de sucesso, um case prático e um case de muita variabilidade, e foi preciso realmente usar os recursos que estavam disponíveis, em alguns casos, até estratégias muito minuciosas que eu espero conseguir contar para vocês aí no congresso. E se lá não der tempo, aí a gente vai ter que ir para o segundo tema, para um pós-congresso, e assim a gente vai. Até que vocês vão entender tudo, tá, gente? Calma, são anos de experiência, mas a gente chega lá. Uhul! Ai, Fag, como te agradecer o suficiente? Uau! Que aula deliciosa, que energia maravilhosa e quanta coisa que nós vamos ver aí. Vambora pro curso, vambora pro curso. Se inscreva aí, porque você vai ser, assim, amplamente favorecido e se surpreender com o tanto que você pode fazer com que os seus clientes não só sejam transformados, mas eles comecem a monetizar, como é este case de sucesso aí. Olha só, uma pessoa improvável, vamos dizer que, olha, improvável, ela se sentia improvável, ela se achava improvável e se tornou uma embaixadora de uma empresa exatamente
a imagem dela, a comunicação dela, tudo isso, toda a performance dela ali. Uau! Uau! Que maravilhoso! Vocês terão mais essa dupla sim, com muito orgulho. Fiquem aí, né? Acompanhem a Biolaser, acompanhem os nossos cursos, porque, uau, temos muitas coisas aí para agregar à comunicação brasileira, à fonoaudiologia brasileira, e isso é um espetáculo. Eu estou muito feliz com isso. E eu quero que você, então, agora finalize, por favor, fale, deixe os seus agradecimentos. Fique à vontade. Olha aí, a Perla já falou que vai deixar na nossa mão, Fagner. Falou que não vai fazer mais live, não. Isso é golpe tá baixo, isso é golpe baixo. Tem que vir sim, tem que vir falar, tem que desenvolver a porra da narrativa. Vai vir sim. Viu? Viu? Olha aí. Não corre não que a gente pega. Pode não. Isso é fono. Fono tem que ter, né? Desenvolver tem que ter o gingado. Tem que vir pra junto, né? Ai, gente, quero agradecer de coração. Sara, você é fantástica, maravilhosa. Espero brevemente a gente poder estar aqui juntos, dividindo não o mesmo palco, mas a gente dividir construções de histórias de pessoas, de empresas, de políticos, de personagens que podem mudar a história do nosso país. Que nós possamos, breve, estar aí trazendo para os colegas, né, da fonoaudiologia um novo olhar, um olhar ampliado sobre a vida, sobre a saúde financeira do seu negócio, da profissão. Se vocês começarem a fluir todo mundo para o mesmo lugar, esse funil ele vai encher e vai transbordar, e você vai deixar de olhar para os outros lados que estão disponíveis para o seu crescimento. E quando a gente quer crescer, a gente precisa amadurecer. E amadurecer é controlar a nossa criança interior, olhar sério para ela e dizer, fica aí no teu lugar, porque agora eu vou me vestir e vou tomar posse da vida que é minha. É guardar aquele desejo que colocaram na sua cabeça que não te pertence, para poder você ir para um caminho novo. E esse caminho novo, eu espero encontrar você no nosso congresso maravilhoso, e vocês vão poder desfrutar de um olhar diferente. A ciência, ela é importante, a tecnologia, ela é fundamental, mas mais do que tudo isso, é você entender qual é o seu papel no meio de cada coisa, e não deixar, jamais, deixar de se ver como um profissional que pode ali mover pessoas e transformar vidas através daquilo que você faz. De repente falar, ouvir, pensar, sentir, agir, transmitir, enfim, do jeito que você sabe, mas você não pode parar. E nós convidamos você para estar conosco para aprender um pouco mais. Afinal, conhecimento é muito bom. E se for para ir para a prática, melhor ainda, né? Então, gratidão e espero vocês em abril com a gente, se Deus quiser. Ai, nossa, é impossível nós não nos emocionarmos. Olha que a minha gestão das emoções é muito boa, mas ainda assim, como é bom você ser tocado, inspirado, e você, uau, né? Derramar uma lágrima assim de alegria, de plena inspiração por tantas coisas lindas que estão por vir aí, e tudo isso faz parte da sua comunicação, de quem você quer ser de fato e de qual é a versão, né, que nós esperamos que seja a sua versão autêntica, empoderada, a sua versão que comunica de fato aquilo que você é, aquilo que você nasceu para ser, a sua verdadeira essência. Então eu agora também prolongo aqui esse agradecimento, a minha gratidão por esse tempo que você nos dedicou aqui. Muito obrigada. Eu sei que a sua agenda é lotada, eu sei que você tem uns horários muito, assim, disputados. Muito obrigada por ter separado esse tempo para estar conosco, para oferecer um pouquinho aí do que será esta aula no nosso congresso. E você que ficou conosco até agora, é porque você foi realmente também atingido por essa energia, por esse poder da comunicação. Então se inscreva,
para que você tenha mais acesso, para que você tenha mais acesso, e assim a gente vai crescer juntos e vamos abrilhantar então esse congresso aí, vamos abrilhantar essa performance, toda essa dedicação que o Fagner está colocando aqui para nós à nossa disposição. Eu agradeço, uma grande noite maravilhosa, um ótimo descanso. Se você não assistiu o começo, vai lá. Nós vamos deixar gravada. Você tem 24 horas. Avisa os amigos, compartilhe o que é bom. E nós nos vemos na próxima live. Um grande beijo. Boa noite, Fagner. Obrigada. Gratidão. Obrigada, gratidão. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite. Perla, beijo grande. Gratidão. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.